Bom dia, bom dia. Vamos daqui a pouquinho começar a live. Só esperar um pouquinho, que as pessoas devem estar começando a entrar aí. Daqui a pouquinho a Alessandra também vai entrar. Eu resolvi fazer uma experiência aqui de bloquear os comentários, porque fica aparecendo, né, aquelas letrinhas na frente da outra pessoa. Então, só esperando um pouquinho, esperando a Alessandra entrar, e nós já vamos começar essa live que para mim é super especial. Então, só mais uns minutinhos. Se vocês que já estão aqui puderem clicar no botãozinho ali embaixo, que é um aviãozinho, poder compartilhar com algumas pessoas, convidar 3, 4 pessoas que você acredita que vai aproveitar, que vai curtir essa live, por favor, façam isso. Só mais um minutinho, a gente já vai começar. Só esperando aqui a Alessandra se conectar. E, enfim, só mais um pouquinho. Cadê a Alessandra? Vamos lá. Já vou adicionar a Alessandra e já vamos começar. Só mais um minutinho. Como eu tinha dito antes, eu peço para vocês que já estão por aqui, para, por favor, clicar no aviãozinho ali embaixo e compartilhar, convidar algumas pessoas que possam ter interesse e possam se beneficiar. A Alessandra preparou um material muito bacana para compartilhar aí com todos nós. Então, aguenta aí mais um pouquinho que vai valer a pena. Deixa a conexão, mas vamos lá. Aguentem aí só um pouquinho que a gente já vai começar. Só mais um pouquinho que nós já vou conectar a Alessandra. Antes de começar, deixa eu então só compartilhar aqui com vocês por que eu resolvi fazer essa live, por que eu escolhi a Alessandra. A Alessandra é a minha terapeuta pessoal, de uns 6 meses para cá. Ela já tinha me atendido há uns 10 anos atrás. De uns 6 meses para cá a gente tem feito semanalmente um encontro virtual e tem sido realmente muito bacana, muito importante para o meu aprimoramento e desenvolvimento pessoal. Só mais um pouquinho, eu não estou vendo a Alessandra aqui. Tá aí um pouquinho só aqui. A Alessandra já vai entrar aqui e já vamos conversar. Só mais um pouquinho. Eu não sei o que estou no dela e não no meu, então agora já vai dar certo. Espera aí, gente. Também estamos aprendendo, né, mexer nessas ferramentas todas, né? A gente tem que aproveitar melhor. Eu sei que está tendo um monte de lives. E agora a Alessandra entrou aqui, deixa eu convidar ela. Agora vai dar certo. A Alessandra só precisa aceitar. Opa! Aê, apareceu a Alessandra! Bom dia, Ariel. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Alessandra. Antes ainda de começar, Alessandra, eu quero só contar para o pessoal por que a gente resolveu fazer essa live. Eu estava começando a comentar que, enfim, você é a minha terapeuta pessoal e que é onde eu consigo, né, encontrar os meus momentos de desenvolvimento pessoal. E por que a gente resolveu fazer essa live? Porque a gente estava conversando justamente neste momento que a gente está com mais tempo, de que forma que a gente pode contribuir com as outras pessoas, com outras pessoas,
e de que forma que a gente pode, sem ficar se expondo também a pegar, né, esse vírus, que a gente pode ajudar outras pessoas. E eu tinha feito um vídeo me colocando à disposição das pessoas, para quem quisesse conversar comigo, e aí a gente resolveu fazer isso, preparou um material aí super interessante. Está aqui compartilhando com as pessoas os nossos conhecimentos. O que eu vejo? A gente já teve uma grande lição com esse vírus, que é a capacidade que existe no mundo de todos, enquanto humanidade, nos unirmos em prol do benefício dos demais quando há, de fato, um interesse comum, né, um objetivo comum. Mas eu acho que tem uma outra lição ainda muito importante, que é o nosso desenvolvimento, a nossa mudança interna, o quanto que tem sido desafiador a gente se deparar conosco mesmos, né? Temos que ficar tanto em casa e nesse confinamento a gente é inevitável, né, que a gente se depare com nós mesmos e o que a gente está fazendo desse momento da nossa vida. E nesse sentido, então, Alessandra, por favor, se apresente e vamos trabalhar um pouco sobre os 7 pontos que a gente, a princípio, falou, mas muito mais que isso. Só antes, mais uma vez, gente, eu só comentar que eu bloqueei os comentários durante o vídeo, mas se vocês clicarem aqui no botãozinho que tem uma interrogação, você pode fazer as perguntas que a gente vai recebendo aqui. Eu só bloqueei porque me incomoda um pouco quando a gente está falando para ficar aparecendo os comentários todos e corta, né, a imagem da pessoa que está do lado de baixo aí da live. Então, só por isso, mas e a gente vai abrir um espaço para perguntas mais na frente. E só mais uma vez, vocês que estão aqui conosco, peço, clica aqui no aviãozinho embaixo e aí compartilha com mais pessoas, convide mais pessoas para participar, porque tenho certeza que vai valer a pena. Alessandra, se apresente e fale um pouquinho. Então, Ariel, primeiro assim, algumas pessoas me perguntaram, né? Ficaram curiosas também saber que você está em Miami, né? E como que está a situação aí, enfim, né? Tem muitos brasileiros aí também. E eu acho que é importante a gente falar uma coisa, que eu não estou aqui, né, só como psicólogo, eu sou uma pessoa, né? Quando a Ariel começou a conversar comigo e a gente, lógico, não tem como não entrar nesse momento, quem está fazendo terapia comigo, assim, a questão é essa, né? Acho que assim, parou tudo e como que eu lido com essa ansiedade toda, com esse grau de insegurança, enfim. Então, eu não estou aqui apenas como uma psicóloga para dar uma palavra, enfim, mas também como uma pessoa, né? E eu acho que o Ariel tem a mesma proposta. Nenhum de nós aqui é digital influencer, né? A gente está aqui realmente para poder contribuir de algum jeitinho. E aí, quando... primeiro porque mobilizou para eu parar também e perceber qual que é a minha referência, qual que é o meu momento, né? Agora há pouco eu perguntei pelo WhatsApp para o Ariel, falei assim, e aí, Ariel, tá equilibrado, né? Porque o nosso tema é equilíbrio mental na quarentena. Pois é. E eu fui procurar um pouquinho, Ariel, o que é as mensagens. Oi? Voltou? Oi, voltou. Só respondendo o que você tinha falado, aqui em Miami a situação tá bem séria, a gente já tem muitos casos anunciados, os hospitais estão já com um volume muito grande de pessoas atendidas, tem sido feito um esforço muito grande, acho que Nova York especificamente está vivendo o pico, ou perto, né, do pico mais alto aí da curva de pessoas que precisam de atendimento. Isso vai chegar aqui em Miami, isso vai chegar em outras regiões dos Estados Unidos, isso vai chegar no Brasil.
a sim. gente tem que, de fato, se preparar e já está chegando perto da gente, né? Acho que todos nós já temos, né, pelo menos um conhecido, um amigo, um familiar, enfim, alguém enfim, já sofreu e até a gente que faleceu, e isso vai realmente, nos próximos dias, se acentuar. Então, acho que vale a Uhum, pena a gente se aprofundar um pouco em criar mecanismos de ficar bem e de ficar positivo, né? Como eu estava dizendo isso, eu acho que, na verdade, o grande desafio pessoal que a gente tem que conseguir desenvolver agora é de fato, ter confiança que existe, né? Uma ordem maior, uma força maior, uma estruturação maior, que o que está acontecendo tenha uma razão de ser e tem uma razão de a gente estar passando por isso. E, por outro lado, é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade, né? Então, lê. então, eu estava aqui relendo algumas coisas, até para me preparar um pouquinho para a live. Eu gosto de, eu gosto muito de estudar e fui vendo um segmento da psicologia que fala da psicologia dos polos, né? E que na verdade você tem situações muito particulares de indivíduos, civilizações, enfim, pessoas que residem tanto no Polo Ártico quanto Antártico, né? Uhum. Então são situações de isolamento, de confinamento, pode-se considerar também situações, eles chamam de extremos. Então, não só pessoas que vivem nessas regiões extremas, mas pessoas que, dos polos, eu digo, mas assim, pessoas que vivem em isolamento por conta de uma profissão, né, de uma plataforma de petróleo, numa missão espacial, numa caverna, numa ilha deserta, enfim. E Uhum. hoje a gente se vê numa situação de isolamento e confinamento. Sim. Confinamento, lembrando que existe um limite territorial, um limite de espaço físico. É uma palavra usada, inclusive, para bicho, né? Para Uhum. confinamento animal. E nós Sim. hoje estamos confinados, né, no nosso quadrado, nosso metro quadrado. Então, quando Ariel propôs e falou assim, poxa, como a gente pode ter equilíbrio mental, vendo que o tsunami está passando, né, e vai cair, a gente vai passar dentro da história, da que vivenciei isso, né? Como experienciar esse momento com mais sanidade mental, né? E aí, assim, lembrando o que é equilíbrio? Equilíbrio, você fala assim, né, que é por igual na balança. E quando você coloca igual na balança, eu fico pensando naquela linha que a gente vê, né, que se tiver retinha, você está morto, né? Então, Sim. assim, não é o ficar Batimento cardíaco, né? não é isso, não é esse sinalzinho. É tentar não ficar nos extremos, que é que muita gente está, e nós também. Come muito, não come nada. Dorme muito, não dorme nada. Trabalha o dia inteiro, perdeu a noção da hora, está trabalhando até 11 horas da noite. Ou está vendo série o dia inteiro, né? Uhum. Então, são extremos, né? E como que se busca essa aproximação com o centro? Eu acho que a pergunta é essa. Precisa ter uma constância, né, de atividades. Nisso, a rotina ajuda muito, Esse é né? o nosso primeiro ponto que a gente anotou, como trabalhar a rotina e a Exatamente. importância dessa questão da rotina, né? Uhum. E quando a gente fala em rotina, pensa numa coisa, pensem comigo. Antes, a gente tinha um mundo externo para balizar a gente, né? Então, você sai da sua casa, você vai para o trabalho ou vai para suas atividades do dia a dia, você volta para sua casa. Hoje em dia, você não tem mais o externo. Você só Uhum. tem aqui o seu metro quadrado para ficar, né? Então, como estabelecer uma rotina que seja que tenha um efeito sanatório para a gente, né? Sanativo, a palavra correta, se a gente não está bem, né? Porque a gente sabe que numa situação de confinamento, essa psicologia dos polos e tal, ela tem todo um trabalho de pesquisa falando aumenta alcoolismo, aumenta cigarro, aumenta depressão,
aumenta a ansiedade, sentimento de insegurança, porque você não tem mais o externo. Ninguém sabe amanhã. Você sabe de amanhã o que vai acontecer aí? Eu não sei. Ideia. Né? É um monte de especulação. Né? Sim. Então, como que a gente vai conseguir ter essa força, ter esse equilíbrio se a gente está vivendo, né, uma situação emergencial e que nos remete a uma série de comportamentos diferentes dos quais a gente está acostumado. Você confinado tem um comportamento diferente de um comportamento seu habitual, tenho certeza. Sim. E aí está a importância de tentar criar uma rotina, né, Lê? De tentar criar, estabelecer algumas rotinas importantes, né, justamente para... Acho que tem os dois caminhos, né, quer dizer, a rotina contribui em ficar bem, e ficar bem para poder criar a rotina, né? Exatamente. Então, acho que é E importante aí, criar isso. sim, a gente pode pensar que a organização interna ela ajuda na externa, né? Então, você manter alguns hábitos constantes, hora de sono, hora de se alimentar, né? Hora de ficar com os filhos, hora de estudar. Você fala, meu, não dá, não dá. Tudo mudou. Cada um está num universo aqui. Quem está assistindo, cada um está num universo. Tem gente que está sozinho, tem gente que tem filhos pequenos e que está sendo professor dos filhos pequenos, né? Porque não tem escola. Tem os jovens confinados nos seus quartos, né? Então, você está vivendo dentro de um ambiente que, assim, as situações são individuais, né? A sua situação, a minha, eu tenho minhas duas filhas aqui, você tem a sua relação aí, mas, enfim, tirando as desigualdades, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, como que a gente vai manter uma constância diante disso tudo, tá? Eu coloco como primeiro ponto para se conseguir uma rotina, né? É a questão da presença. Se a gente não tiver com a cabeça no aqui e no agora, você não consegue, nem eu. E aí entra aquela coisa, bom, a gente falou e vai falar isso mais para frente, né, de por exemplo, fontes de informação, né? O próprio ministro da Saúde, né, aconselhou as pessoas desliguem um pouco a TV, né? Porque eu Exatamente. mesmo, no primeiro, segundo dia de confinamento, eu comecei a ver notícia. E aí a gente fica preso, porque tudo parece super importante e super urgente, porque, enfim, estava falando aí, é o ministro da Economia, depois o ministro da Saúde, depois o secretário estadual de Saúde, depois o governador e depois não sei o quê. Você fala, pô, é importante, digamos, causa um interesse em saber o que está acontecendo, e aí é no sul, no norte, enfim, e Mas nas várias causa uma regiões. ansiedade enorme, né? Né? Mas, pois é, mas aí você vai ficando com ansiedade, você vai ficando maluco, né? E que número que tá, e depois aí faz o comparativo e o gráfico, compara com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com não sei o quê. Já você vai pirando, né? Você vai saindo exatamente desse seu eixo, né? Então, eu até vi, acho que tem sido fantástica essa quantidade de lives que está acontecendo, tem tido umas muito interessantes, que eu assisti, teve um comentário inclinou ao Oi, voltou. ouvir notícia 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Fora isso, a pessoa não vê notícias. Então, é uma forma de encontrar, né, e de ver, porque Sim. também essa questão dos grupos de WhatsApp, né, impressionante que vem de informação, e às vezes é informação em 3, 4 diferentes grupos, né, a mesma informação, e muita coisa fake, né, isso realmente preocupa muito, né, as pessoas tomarem mais cuidado com o que compartilham, e acho que o próprio ministro da Saúde comentou alguma coisa que 85% das notícias sobre coronavírus em algum momento eram notícias fake, né? Eram notícias falsas. Então as pessoas vão compartilhando, e compartilhando notícia antiga, a gente compartilha notícia de 2013, né? Eu vi esses dias, enfim, por aí vai. Mas vamos voltar à questão da rotina, de criar essa rotina Então, no sentido de cuidar, né? Sim. O som tá meio ruim para mim aqui. Deixa eu só... Ficou meio metálico. Então, Ariel, acho que você trouxe essa questão da informação que cabe dentro da rotina, como você falou, escolher um canal, né? Escolher uma fonte
e ficar nessa fonte, né? Única e exclusivamente nessa fonte. E delimitar para isso. Né? Uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, não mais que isso. Oi, travou? Voltou? Travou e voltou. Travou e voltou. A gente vai ter que ter paciência, porque infelizmente está acontecendo isso bastante mesmo. Ok. Mas não sei se deu para ouvir o que eu falei. Então, assim, dentro da rotina, a gente precisa ter força para manter a rotina. Até para assistir um canal que a gente escolha, uma fonte de informação, 1 ou 2 vezes ao dia. Né? Porque a gente tende a... Eu lembrei de uma coisa que eu tive um professor de física chamado Osni, e ele falava muito de entropia. Eu falava, puta, o que é entropia? De forma bem chula, é o grau de desordem. Né? A gente tende a simplesmente assim, a desorganizar, a bagunçar. Né? Então, a gente precisa ter força, ter disciplina, ter essa volição, né? Para quê? Para que você consiga manter a ordem. Então, se a gente deixar a gente ao natural, você não vai ter rotina. Certo? O externo ajudava a gente na rotina. Tem que acordar cedo, levar a criança para a escola, tem que ir para o trabalho, tem que ir para o mercado, tem que ir... Em casa, você não tem essas demandas. Você tem outras. Né? Então, priorizar as demandas que você tem em casa. Você tem que fazer lição com seu filho, né? Você tem que trabalhar home office, né? Você não tem trabalho, né? Você pode sair do seu umbigo, vai entrar depois num outro item que a gente vai falar, né? O que a gente pode fazer de diferente para não ficar em si mesmado, né? Então, primeira coisa é a força da disciplina. Eu quero passar para vocês um pouquinho de alguns exercícios. Eu acho que vale a pena a gente ter ciência e tentar executar para ter presença, para ter foco, para conseguir ter rotina. Porque senão a gente não consegue. Porque a rotina vai puxar outros itens. Qualidade de alimentação. E alimentação física, alimentação do que a gente escuta, né? Alimentos para a gente. O que a gente está ingerindo. Né? Agora, para ter esse fluxo entre o que entra e o que sai, entre o que a gente absorve do mundo externo, de amigos, de notícia e o que está aqui dentro, né? O coração batendo, ninguém sabendo de nada, a gente precisa ter alguém que tome comando, porque senão a gente vai pirar. Né? E então, o comando tem que ser a gente sobre nós mesmos, né? Pois é a grande chance de musculação. Né? Então, assim, tem exercícios muito simples que nos ajudam nessa força de vontade de manter a presença. Tá? Então, Ale, antes de você começar, só vou pedir para, de novo, quem quiser comentar, só clicar no botãozinho de interrogação embaixo. Eu desliguei os comentários para não ficar aparecendo aí um monte de coisa escrita na frente da cara da pessoa, mas pode fazer as perguntas e o aviãozinho aí, quem quiser compartilhar, pode compartilhar também para convidar mais pessoas. Um coraçãozinho para todos que estão aí. O coraçãozinho também, o coraçãozinho é legal, o coraçãozinho também ajuda bastante. Para vocês também, coraçãozinho para todos aí. Eu não consigo ver quem que está online, mas enfim, depois a gente vai tentar disponibilizar também, né, Ariel? Então, assim, como uma possibilidade de exercício de presença e de foco, entendendo que isso é importante para a gente conseguir outras coisas, né? Para essa sanidade, você pode escolher no final de tarde, no início da noite, tentar rememorar de trás para frente o seu dia. Isso é um exercício simples, né? Mas que vai fazer com que você tenha presença. Cuide aí da sua memória. Tá comprovado, né, a questão assim do isolamento, da solidão, da depressão. Você tem aí toda uma oscilação de hormônio, de cortisol, né? E aí você tem distúrbio de sono, você tem o seu ritmo cardíaco pela ansiedade também tá diferente, né? A adrenalina tá a 1000. Então, assim, a gente perde a memória, não sei se você já está esquecida, eu já sou esquecida, né? Mas em situações de nervosismo, de estresse, né, que o corpo entende que é um estresse, você está isolado e confinado, né, e ele responde lançando hormônios aí na sua corrente sanguínea, nessas situações, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Você perde a memória, né? Você perde a memória. Perde concentração, então, assim, né?
perde a concentração. E se você não tem concentração, se você não tem memória, se não tem presença, você não vai ter nada, né? Nem vai fazer almoço, né? Pô, já são 3 da tarde, não tem comida. Não tem, não fiz, não é mesmo? Então, assim, grande exercício para os filhos irem para a cozinha também fazer comida, né? Boa dica. Mas, enfim, rememorar o seu dia de trás para frente é uma dica. Outra dica simples, você prestar atenção nos seus movimentos. Percebe como você anda, como você está sentado. Tá cheio de live aí de exercício laboral, muito bom. Tá todo mundo travado com dor, né? Sentado em lugar impróprio, né? Porque não tem escritório em casa, né? Então, como você está comendo, como você está mastigando, como que você escreve? Você fala, não escrevo mais. Então, assim, boa dica para um terceiro exercício. Escreva. Pega um poema, pega um livro, né? Pega um texto aí da internet, algo bom, né? Conteúdo positivo de preferência, e escreva. Presta atenção na sua letra. Se o seu F é assim, muda o seu F. Faz um exercício de realmente caligrafia, lembra aquilo? De modificar a sua letra. Eu não entendo mais a minha, difícil. Então, assim, de modificar a sua letra. Você fala, Alessandra, mas que coisa besta que você está falando, né? Para ter equilíbrio mental na quarentena. Cara, exercício de presença. Você vai tomar banho? Essa você já sabe. Você vai tomar banho? Eu falo assim, por onde você começa? Ah, começa lavando aqui as axilas. Começa lavando a barriga, né? Fala, nossa, parece que eu não tomei banho. Experimenta fazer isso. Parece que você não toma banho. Mas isso vai fazer o quê? Não é brincadeira. É você sair de algo automático, né, para algo que a gente chama de algo consciente, um movimento consciente. E isso não sou eu que estou falando. Tem um livrinho, aqui tem um livrinho, Nervosismo e Autoeducação. Depois a gente pode passar, né? Que tem uma série de exercícios que são simples, que a gente consegue fazer para fortalecer, né, a nossa vontade. E sem isso fortalecido, vai ser difícil você conseguir acordar cedo e treinar. Tem gente que consegue, né? Comer na hora certa, dormir, né? Então, assim, lidar com essa rotina diferente. A gente já vem num processo, né, Ale, de dispersão muito grande, né? A gente já tem tido, né, celular, computador, televisão, essas coisas. A gente já tem, né, uma rotina de dificuldade de concentração e de dispersão muito grande, né? Então, acho que esse tipo de exercício vale para a vida, né? Não só para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está acostumado a se voltar para fora e a gente está sendo convidado a olhar para dentro. Né? Então, de que forma você vai fazer isso? As pessoas brincam, né? Para quem tem relacionamentos, que vai ter muito nenenzinho daqui a 9 meses e muito divórcio. Parece que na China já teve, né, bastante divórcio, coisa assim. Sim. Então, você tem caso de violência doméstica, tá? Porque a irritabilidade está muito grande. Né? Então, você tem casos, sim, da questão da bebida, do cigarro, tá? Da alimentação, da compulsividade, certo? Então, você tem uma série de coisinhas aí acontecendo por conta desse isolamento. Sim. Tá? Ainda bem que temos a internet. Né? Porque se não tivermos, eu não sei. Outro dia eu fiz uma pergunta, fiz ontem uma pergunta para uma pessoa, assim, e aí, se a gente não tivesse isso, como que ia ser? Né? Então, resgatar as relações, os vínculos, os amigos que você não fala tempos, mas agora você tem tempo, né? Sim. Então, assim, você pode falar com a sua família, você pode falar com amigos, né? Estejam próximos ou não, tá todo mundo distante fisicamente, né? Sim. Então, assim, voltando um pouquinho para essa questão do fortalecimento da vontade e da presença, vou pular nossa ordem aqui, mas os exercícios meditativos. Tá cheio na internet, mas você não precisa ficar fazendo coisas mirabolantes. Né? Mas isso também é uma coisa que eu quero comentar, Ale, que é uma dificuldade que às vezes eu tenho quando eu vou
Oi, voltou? Não escutei você, desculpa. Eu estava falando Oi, fui voltou? ver minha internet, mas está ok aqui. Fui ver só se estava ok, mas está até com os dados móveis aí que eu deixei ligado. Vamos lá. É que tá. Oi, Voltamos. voltamos, espero que sim. Eu estava falando, quando a gente vai pesquisar, tem tanta opção, tanta alternativa, que de repente vale a pena a gente se pegar no básico, pegar um e seguir aquele, né? Você não acha Exatamente. isso? Algo bem simples. Algo bem simples. Exercício de foco, né? Escolhe um ponto na parede e olha. Tá? As paredes você tem, né? Estamos entre 4 paredes. Algumas Não falta ver parede, né? Não. Então, assim, isso que nós somos privilegiados, né? Que bom que temos algumas paredes. A situação está meio complicada, né? Para muita gente, com mas, certeza. enfim. Então, assim, foco. É lógico, se você é uma pessoa que tende a pensar demais, você ficar de olho fechado não vai ser muito bom, certo? Se você é uma pessoa que dispersa demais, você olhar o ponto da parede pode não ser uma boa opção. Então, assim, primeiro, perceba qual que é o seu tipo, tá? E você pode treinar e ficar de olho aberto, de olho fechado e até semi-cerrado, né? Aquele olhinho assim, tá? Então, veja o que fica melhor para você. Algo muito simples. Começa assim, com 3 minutos, não precisa de mais. Depois você vai aumentando. Então, supondo que você não seja tão dispersivo e você encontra lá uma rachadurinha na sua parede, um ponto no quadro, um interruptor, seja lá o que for. Olha para esse ponto, simples assim. Senta, né? Eu brinco, postura aqui. Aqui e base da coluna mais alinhado, perna cruzada, os 2 pés no chão, só não faz deitado, né? Porque se estiver deitado, grande chance de dormir e não é a intenção. Então, assim, foco nesse ponto específico, e aí a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo ficar parado, me dá um tremelique, né? Ou eu não consigo parar de pensar. Quem disse que é para você parar de pensar? Isso é um objetivo, sim, se é que é um objetivo, você vai conseguir lá na frente, não é agora, né? Você não faz meditação para parar de pensar, eu não consigo, a mente pensa. A questão é quanto você se alimenta, quanto você alimenta os pensamentos, certo? Então, assim, é deixar passar. Então, você olha aquele ponto e fica lá olhando para o ponto. Fala, é só isso, Ale? É difícil, mas é só isso. 5 minutos então, para começar, né? Começa com 3, né? 5 capaz de você já ter assim, lá e vai começar a dar coceira, né? Deixa coçar. Desculpa. Entendeu? Aí assim, não, eu sou disperso, não consigo olhar aquele ponto. Fecha os olhos, mentaliza um ponto aqui, ó, ou base no nariz. Fecha o olho e mentaliza aqui, ponta do nariz. Pensamento vai, pensamento vem, você tá na ponta do seu nariz. Mas não sei o quê, você tá na ponta do seu nariz. Não É difícil, assim, mas realmente é super. Funciona. Eu sou testemunha. Funciona. Precisa começar com coisas simples. Você não nasceu andando, cara. Você demorou para andar. Você demorou para elaborar a sua fala, né? Então a gente quer de um dia para o outro, né? Conseguir isso, né? Não vai ter. E tempo. A gente tem que fazer a gestão do nosso tempo de uma forma melhor. Então, por que não colocar um exercício de 3 minutos na sua rotina? Ou antes de você dormir, você vai tomar banho, faz esse exercício do banho. Pega um poema, escreve, ou escreve uma carta para alguém, né?
para um vizinho. Deixa até na porta, não sei, né? Se alguém vai pegar hoje em dia, né? Vai pôr álcool, enfim. Põe embaixo da porta. Embaixo da porta, fala, meu Deus do céu, né? Motivo de paranoia, né? Não sei se vai funcionar, né? Mas então, assim, técnicas muito simples de meditação que podem ser úteis. Podem não, são úteis. Mas tem que... não funciona. Cara, você não fez. Você não parou 3 minutos. Experimenta parar 3 minutos. Faz uma semana, né? Faz uma semana, 3 minutos por dia. Que constância. Vai perceber. Constância. Se você fizer 2 vezes ao dia, melhor. Constância, rotina. Né? É isso que a gente quer resgatar. Presença. Tá? Para a gente não enlouquecer. Fala. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de alimentação, porque isso tem tanta questão da compulsividade do que se alimentar, que tipo de... Porque a gente sabe que tem alimentos que ajudam a gente a estar mais calmo. Eu tenho o hábito de tomar bastante chá, né? Então tem lá chá para acalmar, chá para dormir, chá para um monte de coisa, né? Mas enfim, eu sei que tem alimentos, meu irmão que é médico até andou aí aconselhando alguns alimentos aí para aumentar a imunidade, etc. e tal, mas que tipo de alimento que ajuda um pouco a gente nesse equilíbrio, de se manter sem ser o tão óbvio de comer bem, comer natural, comer, enfim. Pois é, mas assim, tem que resgatar um pouco do óbvio, porque às vezes o mais simples é o mais difícil. Né? Então aquela coisa, muita cafeína, a gente já sabe onde vai dar. Né? Pode ser um agente estressor no seu organismo, não um calmante. Entendeu? A tendência ao doce, que muitas pessoas recorrem, né? Formiguinhas, né? Fala, como que é? Fala o que eu faço, mas... Faça o que eu faço, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Pois é, e aí é a questão da autoeducação, da autodisciplina, né? Então a gente fica, na verdade, muito à mercê dos nossos desejos. Já que você está frustrado em muitas das suas necessidades essenciais, e a gente vai falar disso, você se permite. E esse seu se permitir, você enfia o pé na jaca, né? Seja tomando batida às 6 da manhã, ao invés do seu café com leite, né? Seja a cervejinha na geladeira que você já fez estoque, seja o brigadeiro, depois o bolo, depois a torta de limão, né? Seja comer desordenadamente milhões de vezes ao dia, sem saber nem o que está comendo, né? Então, assim, primeiro, a gente tem que resgatar essa questão da atenção. Eu tenho falado para algumas pessoas e eu tenho feito isso. Anotar o que se come. Para você ter noção do que você está ingerindo. Tem aplicativo para isso, que você pode pelo celular, e você vê lá até o equilíbrio entre as coisas, é bacana. Sim, uma dica boa. Você pode anotar o que você come, o quanto você come, o que você estava fazendo e o que você estava sentindo. Aí o negócio fica mais complexo no seu quadro. Né? Mas num primeiro momento, para não complicar, anota o que você come. Com certeza, chegar no final do dia, você vai falar, nossa, ou eu não comi nada, passei horas, marca o horário, passei, sei lá, 6 horas sem comer nada. Depois você vai descambar e vai abrir o que tiver e comer o que tiver no armário. Né? E tá complicado sair, né? Para comprar, tá complicado pedir, porque a entrega não tá fácil. Então vamos ter cuidado com a nossa despensa, né? Mas anotar, eu acho que é uma boa opção. E perceber, né? Eu tô comendo muito porque nessa hora eu estava muito irritada. Eu precisava gastar um pouco de energia, né? E estava assim aflita, fui comer mais. Né? Então a gente compensa na comida, que é um prazer comer, né? Para muitos de nós é um prazer comer. Né? Assim como o toque, a gente não está mais se tocando, né? Nosso maior órgão do corpo, pele. Então, assim, autoabraço, eu falo agora, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está se alimentando. Por carência, a gente também está comendo mais. Por solidão, né? Só que isso vai dar um probleminha aí, não tão longe,
né? No final da quarentena, né? Os quilinhos a mais, e não a questão do quilo a mais, mas da saúde, né? E do sedentarismo. Né? Então, assim, voltar ao básico, todo mundo sabe, eu imagino, o que é comer saudável, Ariel. Né? De alimentação funcional, eu tenho pessoas aí pessoas muito, muito legais fazendo live de alimentos funcionais e que são super úteis, a castanha do Pará, né? E a fonte de zinco, a fonte disso, a fonte daquilo, ajudar, né? Parará. Isso eu não entendo. Né? Mas o que eu sei que pode ser efetivo é você pôr a sua atenção no que você está comendo. Quanto você está comendo? Mastigar. Né? Porque senão você vai mastigar o dia inteiro. Tá? Ou ficar um tempo muito grande sem comer, que é aqueles extremos que eu estava falando. Equilíbrio é tentar ficar perto do centro. Não é nem ficar aqui, nem ficar ali. Tá? Então, isso acho que... Acho que talvez é uma oportunidade também de se criar, né, dentro do que a gente falou de uma certa rotina, por exemplo, ter hora para almoçar, ter hora para jantar, ter hora para tomar café da manhã, alguma coisa assim. Talvez valha a pena pensar em algo assim. Eu não tenho feito algo assim. Sentar para comer, né? Na mesa, né? Não no sofá. Comer na mesa. E assim, você estando sozinho ou você estando com a família, sente na mesa para comer. Perceba o que você está comendo. É o momento de se relacionar com o alimento, né? Com textura, com cor, com sabor. Procure novas receitas. Experimenta coisas novas, né? E a relação com o outro. É o momento de olhar para a cara do outro, que às vezes o outro também tem algumas atividades aí que tem que fazer e você não vê, né? A pessoa está na sua casa, mas você tromba, né? Grande oportunidade que a gente tem de resgatar as relações. De ter deixar o celular de lado um pouco, né? Por favor, né? Por favor. E então acho que de alimentação é o bom senso, né? E a prática da atenção. A atenção ela vai estar em tudo. E o bom humor, né? Independente aí dos 7 itens que a gente vai falar. Gente, bom humor. Falar, Alessandra, como que vai ter? Você está otimista demais, né? A minha mãe fala que às vezes eu sou... Ela fica irritada comigo, que ela fala que eu dou risada em algumas situações meio caóticas, mas eu não me vejo irônica. Eu procuro enxergar de um outro jeito. Porque ou você aceita... Eu estava vendo um live também não era live, era uma entrevista com o Leandro Carnal. Né? A palavra aceitação é fato, aceita, né? E encontre formas mais positivas de você lidar com isso. Ah, não consigo, cara, tenta um pouquinho, né? A gente está dando aqui um alimento, né? Para eu fazer, para você fazer, para quem quiser fazer. Né? E aí, Ale, tenho certeza que você não percebeu, eu também não, mas a gente já tem 40 e poucos minutos, a gente vai ter só mais uns 15. Eu vou só repassar aqui o que eu tinha anotado de 7 pontos, só para a gente voltar um pouquinho neles e depois começar a entrar um pouco no ponto final, que eu acho que na verdade é o mais interessante de a gente falar, e depois também dar um tempinho de abrir para as pessoas fazerem perguntas. Fechado, a gente tinha falado de rotina, de alimentação, e a alimentação inclui não só... primeiro, a alimentação do corpo, de comida mesmo, e depois de informação e tal, né? Fontes de informação, importância de atividade física, de meditação, e o ponto que a gente não falou ainda, que seria o 7º ponto, é de novos projetos, o quanto aproveitar este momento para repensar a nossa vida e começar de fato, a fazer algum novo projeto, né? Então, só repassando de novo esses pontos para... Ok. A rotina, quando a gente fala em rotina, então, só resgatando, a gente vai abarcar esses outros pontos e a questão da atenção. Alimentação da informação, você tocou já um ponto, né? E você tem distúrbios aí pelo excesso de informação. Então, realmente, cautela, né? Mas eu não consigo. Cara, como não consegue? Me explica como você não consegue. Consegue,
né? Liga aquele canal pela internet, pela TV, não sei, em alguns momentos, 2 momentos ao dia. Não é para ficar desinformado, né? Mas vamos ajudar a se ajudar. Agora é a hora da musculação interna, né? E para isso aqueles exercícios. Deixa eu contar Física, só contar o exercício que eu passei a fazer, porque eu estava insatisfeito comigo mesmo, que estava lendo muito menos por ficar muito tempo no celular e por ver muito vídeo, esse tipo de coisa, né? Então, o que eu me determinei? Eu pego um livro para ler, eu tenho que ler o capítulo inteiro antes de parar no meio para... Então, pelo menos um capítulo do livro eu tenho que ler do começo ao fim, para depois, ok, vou dar uma olhadinha no celular, vou fazer alguma outra coisinha, mas ler um capítulo do começo ao fim, ajuda bastante a criar essa questão de concentração, da presença. Ariel, voltou. Oi, voltei. Mas enfim, estava só falando, só para criar se determinar a algumas coisas. Oi, temos pouco tempo e a internet não está ajudando, vamos lá. Então, a questão da leitura, eu acho que isso, começo, meio e fim nas atividades, né? Uma coisa que eu não falei, que, gente, faxina, né? Eu queria saber quem que inventou de fazer tanta faxina. Vamos aproveitar o tempo para fazer faxina. Começa e termina, pelo amor de Deus, né? A organização externa ajuda na interna, né? Então, é por isso um monte de gente fazendo faxina, arrumando gaveta. Não desmonta tudo, não. Desmonta a gaveta, arruma a gaveta, ou armário, arruma a gaveta. Se você desmontar tudo, é capaz de você não arrumar tudo, né? Então, um pouquinho aí pira também, né? Aí pira também, aí fica tudo bagunçado, né? Não só você, mas o externo. Aí você não olha nada no lugar, né? E dá uma sensação ruim. Então, atenção. Atividade física, né? Importante, gente, exercício mesmo, alongamento. Aí tem bastante coisa também na internet, bacana. Exercício de respiração, né? De consciência corporal. Tá? Então, não precisa sair comprando coisas, né? Uma esteira, uma bike. Se você tem, ok. Mas eu estou tentando resgatar a questão da própria consciência do corpo, né? E você pode fazer exercícios usando, inclusive, o peso do seu próprio corpo, né? Claro. E que são bem legais. E tem muita gente aí dando aula gratuita, se colocando tendo essa disponibilidade em ajudar, né? E a gente está nisso, nessa disponibilidade de ajudar. O que eu sei fazer? A gente tem que pensar uma coisa. Falar, mas eu não sei nada. Eu estou sem propósito. Eu estou ficando deprimido porque eu estou me sentindo um inútil, né? Acho que esse pensamento também ele está por aí. A gente tem algumas crenças, achar que fazer coisa é sempre útil. E não, a gente faz um monte de coisa que não é útil. Tem um monte de coisa que tem que fazer, né? É o tem que da vida. E tem outras coisas que a gente poderia fazer por nós e para os outros com uma qualidade muito melhor. Sim. Então, assim, vamos prestar atenção, né? Porque você pode não estar sendo ativo ali num grupo específico ou no trabalho que você está sem, mas você pode estar sendo ativo para alguém da sua família, para um amigo, para si mesmo, né? Vai aprender alguma coisa nova, que aí a gente entra, né, nesse outro ponto aí de novos projetos, de resignificação. Fala um pouquinho dele, Ale. Eu vou só abrir agora para o pessoal poder fazer pergunta. As perguntas, tá bom? Porque a gente já tem aí 10 minutinhos. Então vamos lá, gente. Quem quiser fazer pergunta agora, por favor, faça.
Você que vai enxergar aí, acho que eu não vejo. Eu acho que tá para todos Oi, nós. Domingas, está ouvindo aqui. Então, assim, Enfim. a questão dos novos projetos, né? Se reinventar. Né? Agora, para você chegar a esse ponto, se você não tiver um pouco desse equilíbrio, dessa rotina, dessas coisas anteriores que a gente falou aqui, vai ser difícil, né? Então, não adianta você ficar muito com a cabeça no externo. Olha o que você tem no momento presente. Amanhã, Deus pertence. Você não sabe o amanhã. Mas você tem o hoje. Então, foca no hoje. Foca na pessoa que está na sua frente. Foca no trabalho que você tem. Foca no seu filho que está ali do seu lado. Né? Por mais que seja difícil, toda essa nova configuração, foca no presente. Pode deixar gravado. A gente vai deixar gravado pelo menos por 24 horas e eu vou tentar salvar também para depois a gente jogar para YouTube, poder compartilhar por WhatsApp, etc. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar salvo por pelo menos 24 horas, isso se o Instagram não der algum piripaque aí também, né? Não, mas vamos tentar pôr no YouTube também, né? Sim. Então, sim, o que você pensa em novos projetos, Ariel? Nessa forma de se reinventar? Eu acho que tem muita coisa, né? Na verdade, eu acho que é o grande momento de a gente fazer uma autoanálise dos nossos talentos, do que a gente tem, que a gente pode compartilhar com as pessoas, que a gente pode dar para o mundo, né? E todo mundo tem uma qualidade, né? E tem muita coisa, desde sei lá, uma pessoa que tem uma habilidade especial, sei lá, de costura, de cozinhar, de um monte de coisa, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, eu estou fazendo isso de poder me colocar à disposição de quem queira conversar, de poder ajudar as pessoas no que tiver ao meu alcance. Tenho, de fato, conheço muita gente, tenho muitos relacionamentos, então, às vezes, consigo conectar pessoas e ajudar de várias formas, mas acho que é isso, cada um tem que entender qual é o seu... Acho que esse é o momento, né, do autoconhecimento e com isso ver aonde está o seu maior talento, a sua maior qualidade e como você pode contribuir para o mundo dentro da sua qualidade. E há uma coisa, uma pessoa colocou aqui, né, vamos falar do amor, a compaixão, a empatia, o cuidado ao outro e o autocuidado. Né? Então, acho que são coisas assim estamos aqui menos de 5 minutos, talvez, mas em tentar pensar que a gente está isolado não é só por um autocuidado, a gente está isolado, né, por uma questão coletiva. Tá? Então, isso, por si só, é importante a gente ver que tem um propósito. Você não está de férias, você não está em casa trancafiado, confinado, né, que nem um animal que está para o abate. Não. Né? É por um bem coletivo. Isso nos ajuda a ter mais resiliência. Né? Então, a questão de sair do próprio umbigo, primeiro estar no umbigo, né? Autocuidado, gente, autoestima, autocuidado. Eu tomei banho, passei até perfume para passar, para fazer a live. Né? Então, assim, para atender as pessoas, outro dia minha filha falou assim, mas você está perfumada? A pessoa vai te sentir o cheirinho? Eu falei, é para mim. Né? E é para o outro também. Sim. Sabe? Você vai estar com o outro, ou eu vou estar comigo o dia inteiro, vou ficar largada no sofá, né, de pijama o dia inteiro. Pode ser 1 dia, 2 dias de pijama, mas, pelo amor de Deus, troca o pijama, né? Se arruma, dá um up, né? Então, e a questão da gente poder ser mais compassivo conosco e também com o outro. Né? As necessidades nossas estão sendo tolhidas e muitas frustrações. E é só com o amor, né, com essa questão da empatia e do entendimento é que a gente vai conseguir vencer. Porque tem N necessidades aí tolhidas. Do ir e vir é a principal, por enquanto. Né? Da sua renda, da sua família, está ali o impacto, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Mas o entendimento, tem que proteger os idosos, tem que proteger a nós, aos outros. Então, assim, está todo mundo no mesmo barco. E isso nos une como ser humano. Né? Aqui ou do outro lado do planeta. Então, não é uma época de ser oportunista. É época de voltar a ser humano.
Acho que essa é a maior lição de tudo que a gente está vivendo, é a gente, de fato, aproveitar para entender que somos todos um, que estamos todos conectados de alguma forma, não tem mais isso, e esse vírus demonstrou isso, né? Não tem classe social, não tem preferência política, não tem preferência sexual, não tem nada disso, não tem lugar no mundo que não possa ser atingido, né? Então não adianta tá vivendo numa aparente proteção que atinge todo mundo, mas o outro lado também é verdadeiro, né? A gente pode transformar isso, e tem tido, né, movimentos aí de ajuda para um monte de gente, de empatia, enfim, o amor prevalecendo e o quanto a gente pode, como humanidade, nos darmos as mãos. Eu acho que esse é o grande momento para isso, né? Pra o exercício da humanidade. Exato, exato. Acho que é isso, Ariel. Acho que é isso. Então, de qualquer forma, Ale, te agradecer muito a disponibilidade de tempo, todo o preparo que você fez. E vamos ver, se o pessoal pedir, a gente faz outras, né? A gente faz alguns focos aí. A gente delimita, né, um tema e vamos bater papo. Legal. Tá bom? Obrigada a todo mundo que estava aí. Quem vai assistir depois, beijos. Legal. Obrigado. Obrigada. Tchau. Beijo, Ariel. Tchau. Tchau.